Olá, meus irmãos, hoje é dia 10 de setembro, estamos na 23ª semana do Tempo Comum e Deus nos dá a oportunidade e a graça de mais um dia para fazer a partilha da palavra, para nós beber dessa água viva que pode saciar a sede da nossa alma, para que você possa beber e também levar para as outras pessoas, compartilhando, enviando, ativando também as notificações, dando like, enviando para seus contatos. O evangelho de hoje está em São Lucas 6, de 20 até o 26. Pedimos que a Santíssima Trindade, que já faz presente no meio de nós, já venha nos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor já vai abrindo o nosso coração para bem compreender a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiar e vos expulsar e vos insultar e amaldiçoar o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós, no Evangelho de São Lucas, Jesus nos fala novamente do Sermão da Montanha. Ele se dirige a seus discípulos, levantando os olhos para eles e diz: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus olhou para os seus discípulos com profundidade, pois ele tem um olhar excelente e atento. Ele é o Filho de Deus, que sempre tem o diálogo permanente com o Pai. Por isso que diversas vezes o Evangelho nos mostra que, antes de realizar uma oração, Jesus olha para o céu contemplando o rosto do Pai. Ele não tem uma visão turva, mas vê com clareza, porque é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa contemplação leva a ter a capacidade de olhar também para os seus discípulos e para o povo que se aproxima dele. No Evangelho de hoje, ao olhar para seus discípulos, ele afirma: Bem-aventurados os pobres. O termo aqui não se refere a uma pobreza financeira, não, mas é uma total dependência de Deus. E é assim que Jesus vê seus discípulos, totalmente dependentes de Deus. E é assim que ele nos vê quando nós colocamos em total dependência dele. Em tudo, dependência dele em tudo, seja rico ou pobre materialmente. Aquele que confia no olhar amoroso de Deus em toda circunstância, não se sente abandonado na dor ou na tribulação, porque sabe que Deus nunca desampara. A fé, a confiança, garante que a mão do Senhor sustenta aquele que deposita sua confiança nele.
Quem confia no Senhor nunca será decepcionado e nem sente desamparado na aflição. Também não se julga melhor do que os outros quando as coisas estão bem na vida. Pois as provações, dificuldade, traz amadurecimento. As batalhas que nós enfrentamos nos tornam mais fortes. E as vitórias são fruto das lutas que Deus combate junto conosco. Nunca pense que você é vencedor por suas habilidades ou capacidades intelectual. Não. Tudo que você tem é graça que vem de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus quer que tenhamos o necessário na nossa vida, que tenhamos uma vida plena. Olha que é bonito ver uma casa organizada com tudo aquilo que é necessário para o conforto da família, mas sem excesso. Da mesma forma, é bonito ver uma pessoa que se veste bem. No entanto, nada disso pode nos escravizar ou ocupar o lugar que é só de Deus em nossos corações. Jesus não nos fala de pobreza financeira, não, mas é de apego às coisas deste mundo. Vivemos como tudo dependesse de nós, mas sabendo que tudo, na verdade, depende de Deus, como nos diz Santo Inácio. Por isso, o reino de Deus pertence aos pobres, aos que dependem de Deus. Hoje quero lembrar a história de Santa Teresa de Calcutá, uma poderosa ilustração para esse evangelho que nós acabamos de ouvir. O evangelho representado perfeitamente a ideia da pobreza como tal dependência de Deus. Madre Teresa de Calcutá, hoje beatificada santa, nascida em Agnes, em 1910, na Albânia. Ela já era uma freira missionária na Índia, quando em 10 de setembro de 1946, durante uma viagem de trem, recebeu o que é chamado de chamado dentro do chamado. Sentiu que Jesus lhe pedia para deixar o conforto do convento e ir servir os mais pobres entre os pobres, vivendo entre eles. E ela obedeceu. Fundou as Missionárias da Caridade e sua vida se tornou um vivo retrato das bem-aventuranças. Madre Teresa não tinha posses. Tudo o que recebia ia para os pobres. Sua verdadeira pobreza era a dependência radical de Deus. Ela confiava que, se a obra era dele, ele providenciaria o necessário. Viveu a pobreza de não confiar em planos ou contas bancárias, mas apenas na providência divina. Madre Teresa passou dias e noites nas ruas de Calcutá, levantando do chão pessoas moribundas, cobertas de feridas e abandonadas. Chorou com eles, sofreu com elas, mas não parou. A sua compaixão era ativa, sustentada pela fé de que em cada um daquele rosto estava presente o Cristo e que ela estava tocando no próprio Cristo crucificado. Apesar de décadas de profunda escuridão espiritual, o que ela chamava de noite escura da alma, sua exterioridade era de uma alegria serena. Essa alegria não vinha de sentimentos, mas da certeza que estava fazendo a vontade de Deus. Ela teve um desapego total de tudo, de sua pátria, de sua comunidade, da necessidade de ver o resultado, até da sensação da presença de Deus. E o seu único apego era fazer a vontade de Deus. Ela era pobre, porque não confiava em seus próprios recursos, mas apenas na graça de Deus. Sua famosa noite escura
É o testemunho mais forte de que não se sentia abandonada na dor. E por décadas ela não sentiu a presença de Deus. Mas a sua fé e confiança nunca vacilaram. E as portas que se abriam era o crescimento da sua ordem, o seu impacto global, são os testemunhos de quem confia no Senhor nunca decepciona, nunca. Meus irmãos, hoje Jesus nos chama a olhar para a vida de Santa Teresa de Calcutá. O seu testemunho e deixar que Deus seja tudo na nossa vida. Colocar as nossas vidas, a nossa confiança nas mãos do Senhor. O lema da vida de Madre Teresa era deixar Deus ser tudo. Conta-se que encontrava-se escrito na sua sala: eu tenho sede. Ela vivia essa palavra de Jesus na cruz: eu tenho sede. Como a expressão de sua sede de amor pelas almas. Sua vida foi dedicada a saciar essa sede, deixando que Deus fosse o único motivador de suas ações. Santa Teresa de Calcutá nos mostra que a maior pobreza não é a falta de dinheiro, mas a falta de Deus. E que a maior riqueza é Deus. É esvaziar de tudo para ser preenchido por Ele e tornar-se um canal de seu amor. Ela é uma santa do desprendimento total, da confiança inabalável, um espelho perfeito para o Evangelho de hoje. Pedimos ao Senhor que nos dê a sabedoria e a vigilância para nós não apegar às coisas passageiras, mas que colocamos o nosso olhar naquilo que nunca vai passar, que é Deus. Deus jamais passa na nossa vida. Que Ele seja sempre o nosso grande tesouro. É isso hoje para a nossa reflexão de hoje. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, para que essa palavra também possa chegar até mais pessoas. Que Jesus seja mais amado, mais conhecido. Você faz parte dessa missão. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.